Convido os irmãos a que abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Nós daremos continuidade à exposição da lei do nosso Deus. Assim diz a palavra do nosso Senhor: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, nosso grande Deus, nós pedimos que o Senhor, neste momento, me use para a glória do teu nome na pregação da tua palavra. Que o teu povo, ó Deus, possa ser instruído, exortado, através da tua palavra. Que eu anuncie, ó Deus, somente a tua verdade, com clareza, para que todos, ó Deus, possam compreender este mandamento. Ajuda-me, Senhor, nas minhas debilidades e ainda fraquezas e dificuldades, Pai, para expor a Tua palavra. Mas me usa, Pai, e que o Teu povo aqui possa estar com o coração e ouvidos abertos para ouvir a Tua instrução. Fala conosco, Pai, nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Falar sobre honrar pais e mães, falar sobre honrar aqueles que são investidos de autoridade nos nossos dias, hoje, é muito difícil. Não é que seja difícil abrir a boca e falar sobre tais coisas, mas é que os homens e mulheres desta sociedade em que estamos inseridos, eles têm enfrentado grande dificuldade para ouvir tais coisas, mas não somente para ouvir. Eles ficam abusados de fato, eles ficam irritados quando ouvem coisas desta natureza, mas para praticar também. Eles não querem praticar, eles não querem ouvir tais coisas, honrar pais e mãe, se submeter à autoridade de outras pessoas. Para eles isso é algo muito estranho, por mais que eles tenham no seu próprio coração a compreensão de que eles devem sim se submeter aos seus pais e mães e a todos aqueles que são investidos de autoridade neste mundo. Então os homens, de fato, eles não querem ouvir estas coisas, mas isto é um mandamento do nosso Senhor. Ele deseja que todos honrem aqueles que são autoridade nas suas vidas. Honrar pai e mãe. Meus irmãos, e quando nós falamos sobre honrar pai e mãe, e ainda quando nós tentamos nos utilizar dos nossos padrões doutrinários que vão falar sobre superiores e inferiores, aí é que as pessoas ficam aborrecidas mesmo. Me refiro àqueles que não conhecem a palavra de Deus, mesmo ímpios e até mesmo muitos de dentro de nossas igrejas. Como assim você vai falar sobre aqueles que são superiores e inferiores? Ninguém é superior ou inferior a ninguém. E muitas pessoas vão se aborrecer grandemente com esse tipo de linguagem. Mas a palavra do nosso Deus fala sobre isso. Aqueles que merecem honra porque são superiores a nós. Não essencialmente, como consideraremos, mas em posição. É justamente sobre isso que este mandamento vai falar. O Catecismo Maior de Westminster, meus irmãos, verá a honra a Deus como o respeito que se deve ter do inferior para com o superior. Como mencionei, algumas pessoas podem ter dificuldade com a ideia de superiores e inferiores.
especialmente nos nossos dias, feministas e tantos outros tipos de movimentos estranhos que têm surgido na nossa sociedade. Para muitos, isso seria um desrespeito imenso. Nós sabemos, como mencionei, que todos foram feitos iguais diante de Deus. Não há distinção. Essencialmente, não. Homens e mulheres foram feitos à imagem de Deus. Mas há distinções nos papéis. Homens e mulheres foram criados pelo mesmo Deus, criados com o mesmo fim principal, como diz o nosso breve catecismo, o fim principal do homem, e vai envolver as mulheres ali também, é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Contudo, no aspecto que envolve nossas funções e relações nesta vida, há sim questões de superioridade, inferioridade, e existem também aqueles casos onde vamos honrar aqueles que são os nossos iguais. O resultado, meus irmãos, do valor que damos a Deus, o resultado da dignidade que nós atribuímos ao nosso Senhor e da honra que é devida ao seu nome, nós somos conduzidos a nos submeter àqueles a quem Ele colocou sobre nós num relacionamento similar ao dele, de pai e autoridade. A pergunta de número 124 do Catecismo Maior de Westminster vai nos ensinar algumas coisas a respeito destas verdades, deste mandamento. A pergunta de número 124 do Catecismo Maior dirá o seguinte: o que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? Resposta: as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então ele vai dizer: pai e mãe no mandamento não se refere apenas aos nossos pais naturais, mas a todos aqueles que são investidos de autoridade nesses três lugares distintos, nessas três esferas distintas: família, Estado e igreja. E a pergunta de número 125 ainda vai dizer o seguinte: por que os superiores são chamados pai e mãe? Resposta: os superiores são chamados pai e mãe para lhes ensinar que em todos os deveres para com os seus inferiores, eles devem, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme as suas diversas relações, e para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores, pronta e alegremente, como se estes fossem seus pais. Então, nós não devemos pensar que se trata apenas aqui de um mandamento para o filho obedecer ao seu pai, da criança e adolescente obedecer ao seu pai, mas está relacionado a todos estes outros aspectos. Então não é apenas pai e mãe. Honrar. Quando nós falamos sobre honrar, não é que aquele a quem nós honramos, como mencionei, ele é superior a você em essência. A honra aqui é imposição apenas. Ele, posicionalmente, nas minhas relações com ele é superior. A palavra honra no Antigo Testamento, ela deriva de uma palavra hebraica que significa ser pesado. É alguém que a honra é ser pesado, ele é alguém que é digno. E os pais e todos aqueles que são investidos de autoridade, eles são essas pessoas que devem ser consideradas como pesados. Pessoas dignas de toda honra, reverência e obediência.
A Escritura, meus irmãos, a palavra do nosso Deus, usa pai e mãe para uma ampla faixa de relacionamentos além da família literal. Esses termos, pai e mãe, designam governantes, como nós podemos ver em Gênesis capítulo 45, versículo 8. Essa palavra pai e mãe aponta também para a ideia de chefes militares, como em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 13. A palavra pais e mães se estende a líderes da igreja, como em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15, Gálatas, capítulo 4, versículo de número 19, Tito, capítulo 1, versículo 4. Aponta também para pessoas mais idosas, aqueles que têm as suas cães, cabelo branco, como Levítico, capítulo 19, versículo de número 32, nos ensinará. E 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1. Todas essas estruturas de autoridade são estabelecidas no mundo. Todas as estruturas de autoridade estabelecidas no mundo geram uma obrigação semelhante à dos filhos para com os seus pais. Todas elas geram uma estrutura de obediência semelhante à que o filho deve ter para com seu pai, independentemente da esfera que você estiver inserido. E, meus irmãos, aqueles que são colocados na posição de inferiores, eles têm deveres. E há deveres para aqueles que têm a posição de inferiores na família. Então, honrar os pais é um dever que é explicitamente exigido neste mandamento. E aqui estou falando especificamente sobre o dever dos filhos mesmo. Das crianças, adolescentes, jovens, aqueles que estão sob o cuidado dos seus pais. Todo homem, seja ele crente ou descrente, consegue entender este mandamento sem muito esforço. Todos aqueles que têm alguma relação conosco, independentemente da posição que se encontra. Então, os termos pai e mãe no 5º mandamento incluem os nossos pais naturais. A gente pode ver isso em Provérbios, capítulo 23, versículos 22 e 25, que vai incluir os nossos pais naturais. Provérbios, capítulo 23, versículos 22 e 25. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. E o versículo do número 25 diz: alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Então, como mencionei, os termos pai e mãe no 5º mandamento incluem nossos pais naturais, aqueles que nos geraram. E regularmente a Escritura apresenta os nossos pais como aqueles que são nossos pais e como aqueles que são nossos mestres. Eles são aqueles que têm autoridade sobre nós e que eles vão nos instruir, eles vão aqueles que vão nos falar a palavra do nosso Deus. É isso que vemos, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 7, onde encontramos as seguintes palavras. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então os pais, eles são aqueles que são chamados também de pais como mestres. Eles são aqueles que vão instruir, eles são aqueles que vão ensinar os seus filhos. E este mandamento, meus irmãos, ele exige que nós honremos os nossos pais e as nossas mães naturais. Todos nós que somos filhos devemos uma sincera reverência a eles, porque são nossos pais. Levítico capítulo 19, versículo 3, terceiro, vai falar um pouco sobre isso. Levítico capítulo 19, verso 3.
Terceiro, a lei do nosso Deus vai nos instruir sobre esta verdade, dizendo o seguinte: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então veja aqui a ordenança, cada um deve honrar seu pai e deve honrar também a sua mãe. E ainda diz, e guardarão os meus sábados. E aqui, meus irmãos, está este dever do crente. O crente e o filho do crente, ele deve obedecer ao seu pai. E ele vai obedecer ao seu pai porque ele teme ao seu Deus. E isso o conduzirá a se submeter aos seus pais com reverência. Simplesmente pelo fato de que ele o gerou. E exige de nós ainda este mandamento que nós não somente tenhamos reverência com os nossos pais, temor a eles. Exige de nós também obediência a eles, em tudo aquilo que eles pedem. Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2 falarão a respeito disso. O apóstolo Paulo se utilizará deste mandamento para dizer aos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do nosso Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que ainda diz, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É interessante aqui. Esse texto ele era lido diante da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja estava lá composta de homens, velhos e crianças. E a exortação é, filhos, obedeçam os seus pais. Isto é mandamento do Senhor. Honrai os teus pais. Faze aquilo que ele pede. Faz aquilo que ele ordena. Ele ainda nos traz um incentivo ainda. Ele diz, porque isto é um mandamento com promessa. Ele te promete longa vida. Então obedece porque eu sou teu Senhor e eu ordeno. Obedece porque ele é teu pai e você deve se submeter a ele. E ainda há mais um encorajamento. Você terá longa vida na terra, você prosperará. Então os filhos, eles são chamados a se submeter ao seu pai. O que o pai falar, dizendo, filho, guarde os seus brinquedos. Filho, não suba neste lugar. Filho, desligue este aparelho. Filho, vá dormir, que é hora de você se deitar. Não importa a ordem que o seu pai der, se é uma ordem que é correta, segundo a Bíblia, você deve se submeter. Você deve atender às suas instruções. A obediência é algo que é exigido dos filhos. Os filhos, além de obedecer, eles devem também se submeter às correções, porque quando você desobedece ao seu pai, o seu pai também tem agora toda a autoridade que lhe foi investida de corrigir você. Ele tem a autoridade de lhe disciplinar quando necessário for. É exatamente isso que faz o pai com seu filho, a quem ama. O pai, ele vai disciplinar com vara. E você deve se submeter às correções e instruções dele também. Você não deve se indignar, você não deve ficar com raiva, você não deve ficar chateado com o seu pai. O seu pai está fazendo isso porque ele ama. E isto é um dever dele. E é um dever seu atender e se submeter a esta disciplina. Como alguém escreveu, o amor, o qual deve ser nutrido para com eles, com autoridade, e cuja ausência sem afeição natural é contada entre os mais detestáveis crimes.
Pois, se o nosso próximo deve ser amado, que próximo é maior entre nós do que pai e mãe de cuja carne somos? E mais, se a bondade a nós outorgada deve conciliar nosso amor ao doador, de quem temos recebido mais ou maiores benefícios do que de nossos pais? De quem, como instrumentos do poder divino, temos recebido tudo quanto somos e possuímos? Reverência que lhes é devida, tanto em virtude da sua preeminência, porque são superiores, e os filhos inferiores, e os inferiores devem honra aos superiores, como em virtude de sua autoridade e poder sobre os filhos, que eles têm por direito de geração e de educação. Visto que esta autoridade é a mais alta, demanda honra especial, a qual, como pecados abomináveis, se opõem o menosprezo, o desdém e a zombaria. Obediência obrigatória e voluntária. Mas esta obediência deve ser no Senhor, isto é, de modo que a obediência a Deus não seja comprometida e a autoridade de Deus seja reconhecida. Pois, se ordenarem algo contrário à Bíblia, à verdade de Deus, então é certo que os filhos não estarão obrigados à obediência, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas os filhos devem sim atentar e honrar os seus pais nisso. Não se trata de mandamentos de homens, mas do Deus que é soberano, do Deus que entrou em aliança conosco e do Deus que nos salvou. Então ele, como Deus soberano, ele tem todo o direito de exigir de nós que nos submetamos à sua vontade. Então, se nós realmente amamos ao Senhor, se vocês, crianças, amam a Deus, se vocês amam aquele que criou vocês, vocês devem obedecê-lo. E vocês obedecerão a Deus, obedecendo a seus pais, honrando os seus pais. Atentar para o que diz este mandamento é uma prova de amor a Deus. Você revela seu amor a Deus quando faz o que seus pais pedem. Mas este mandamento não se limita apenas aos filhos pequenos e crianças. Aqueles que estão sob os nossos cuidados, na nossa casa, eles que devem nos obedecerem naquilo que nós instruímos. Diferentemente do que alguns podem imaginar, o mandamento não se aplica apenas aos filhos pequenos, daqueles que dependem de seus pais, mas inclui aqueles que são independentes. Obviamente que algumas coisas mudam nesta relação, mas é dever nosso, ainda assim, honrarmos nossos pais. Na condição de um filho que não mora mais na casa dos pais, o quinto mandamento é aplicado, nos conduzindo a honrar nossos pais através do respeito e, quando necessário, através da ajuda financeira. Os filhos devem honrar, mesmo tendo saído da casa dos seus pais. Como mencionei, a relação agora é diferente. Agora é um homem que constitui uma família. Agora é um homem que tem seus filhos. Agora é um homem que tem a sua esposa. O pai não vai ter o direito de estar determinando tudo na casa dele, falando, você tem que fazer isso, faça assim, faça assado, sem deixar com que ele tenha liberdade para pastorear a sua casa do jeito que a Escritura determina e ele conduzir o seu lar. Os pais não têm agora a autoridade tão determinada e tão fechada como havia antes na relação dele como uma criança no seu lar. Mas ainda assim é exigido dos filhos obediência, honra e um grande respeito pelo seu pai. Porque eles são mais velhos do que nós e, além disso, são nossos pais. Nós devemos, então, quando são conselhos sábios,
nós devemos dar ouvidos aos seus conselhos. Nós devemos, em silêncio e humildade, atentar para o que eles dizem a nós. Mas como mencionei, a obediência não deve ser uma obediência irrestrita. Não somos chamados a uma obediência cega e ilimitada. Nós jamais devemos fazer o que nossos pais pedem quando isso vai contra a palavra de Deus. Importa que obedeçamos a Deus antes de obedecermos aos nossos pais. Se aquilo que Ele pede para que você faça é pecaminoso, você não deve fazer. Você deve atentar para o que o Senhor diz. A vontade de Deus está acima da vontade dos nossos pais naturais. Mas nós devemos honrá-los. Meus irmãos, são vários os pecados daqueles que são inferiores no lar, como no caso dos filhos. Não fazer o que os pais exigem é pecado. É transgressão desta lei. Desprezar os conselhos, ordens e correções do pai também é pecado contra o Senhor. O Senhor se aborrece com isso. O Senhor não se agrada de filhos que são desobedientes aos seus pais. O Senhor não se agrada daqueles filhos que têm um comportamento rebelde, que o pai diz e ele fica abusado, e ele corre, e ele chora, e ele fica fazendo birra. Você não deve ficar fazendo isso. O seu pai deu uma ordem para você, e você não deve correr agora para sua mãe e dizer: mãe, o que a senhora acha? Meu pai disse isso, mas o que a senhora acha que eu devo fazer? Ou você ouvir a sua mãe e depois você vai correr para o seu pai para ver o que o seu pai acha, o que o seu pai tem a dizer. Não. Você deve se submeter à ordem da sua mãe ou à ordem do seu pai. Eles são autoridades sobre sua vida. Não tem que tentar fazendo joguinho com um e com outro. Eu vou ver ali se de repente meu pai, ele permite que eu faça isso, porque minha mãe proibiu. Ambos são autoridades sobre você. Você deve atender prontamente. Quando o pai disser, faça isso, você vai dizer, sim, papai, eu farei agora. Quando seu pai disser, não faça isso, você dirá sim, prontamente, na hora. Pai, eu não farei isso, me perdoe. Pai, me desculpe, porque eu não fiz o que o Senhor ordenou. Pai, me desculpe, porque eu fiz aquilo que o Senhor proibiu. Me perdoe. A sua palavra, filho, deve ser sim, quando ele ordena. Vá limpar o mato. E você vai dizer sim agora, e deve fazer com alegria. Não é resmungando, não. Vá lavar a louça, vá lavar os pratos. Organize aquilo que você bagunçou. Organize as suas coisas, organize os seus brinquedos, organize as suas roupas. Faça isso. Obedeça. Você estará agradando a Deus e estará também honrando o seu pai. Você não pode ter um comportamento rebelde. Se alguém deixar de honrar seus pais, perguntou Agostinho, haverá alguém que ele respeite? Se o filho não tem o menor respeito pelos pais, a quem ele respeitará? E aqui é revelado algo terrível sobre a condição de muitos. A desobediência aos pais é algo que é fruto de um pecado terrível cometido no passado por muitos. Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante, vai tratar sobre a condição dos gentios, daqueles que trocaram a adoração a Deus pela adoração a ídolos. E quando você começa a ler aquele texto,
Ele vai dizer que estes homens começaram por causa da idolatria, começou a se relacionar homem com homem, começou a se relacionar mulher com mulher. O Senhor entregou eles aos seus próprios desejos. E quando o Senhor entregou a eles ao próprio desejo do coração deles, alguns pecados foram sendo revelados ali. Práticas pecaminosas terríveis. Então, o texto de Romanos, capítulo 1, vai dizer assim, a partir do versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma indisposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, versículo 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. A iniquidade levou os homens a esse tipo de prática. O pecado é que leva o homem a desobedecer. O pecado é o que leva a criança a desobedecer os seus pais. Quando você faz isso, criança, você está pecando e revela aí o coração pecaminoso, e os pais devem estar cientes disso. Os filhos não são crianças boazinhas, de um coração limpo, cristalino. Não. As crianças são pecadoras. E o que faz com que ela desobedeça a você é porque há iniquidade no coração dela. E ela deve ser tratada. Ela vai ter que ser corrigida. Ela vai ter que ser disciplinada, como falaremos mais à frente. Mas é a iniquidade que está no coração dela que faz com que ela desobedeça a seus pais. Mas é o temor a Deus que fará que o homem guarde os seus mandamentos. Se não temem a Deus, se eles não temem a Deus, não guardarão devidamente este mandamento. Isto é o que é exigido do inferior, que é o filho, para com o superior, que é o seu pai. Nós devemos honrar também, e isso é exigido de nós ainda, que honremos aqueles que são superiores a nós também em idade. Isso serve aqui para todos nós. Em todo lugar tem alguém que é mais jovem e alguém que é mais velho. E é o que vai dizer o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Encontraremos a exortação e a verdade que os termos pai e mãe no 5º mandamento incluem o nosso dever com os nossos superiores em idade a nós. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, as moças como as mães, com toda a pureza. Ele diz, quando for tratar com alguém que é mais velho do que você, trate ele como se fosse seu pai. Você deve obedecer e honrar aqueles que são mais velhos. E aqui não é somente a sua relação com o seu pai, é a relação com aqueles que estão aqui na igreja, que são mais velhos que você. Então as crianças devem também atentar para isso. Se alguém mais velho na igreja corrige você, se alguém mais velho na igreja diz a você, não faça isso, você deve também obedecer. Mas essa obediência e essa honra não se limita apenas às crianças, a nós também. Até a mim. Eu, como um pastor da igreja, devo honrar aos homens que são mais velhos do que eu.
Na igreja existem aqueles que são superiores e a liderança é superior àqueles que são chamados de inferiores, como mencionei anteriormente, não essencialmente, mas na posição. Mas mesmo sendo superior no que diz respeito ao pastoreio da igreja, eu sou inferior no sentido de alguém mais velho do que eu devo honrar. Eu jamais posso tratá-lo com desrespeito, com irreverência. Eu jamais posso tratá-lo de todo jeito. Por que razão? Porque ele é mais velho. Eu vou chamar de Senhor. Eu vou ouvir. Eu vou tratar com muito cuidado. Esse é o nosso dever. Essa é a responsabilidade que cai sobre os nossos ombros. Não importa qual idade você possua, se alguém é mais velho do que você, atenda quando ele fala aquilo que é certo e está em conformidade com a palavra do nosso Deus. Trate-os como pais e trate a mulher mais velha como a sua mãe. Respeite-a. Isso é o que o Senhor exige de nós. Mas há deveres, há proibições com respeito àqueles que são inferiores, mas há responsabilidades também daqueles que são os superiores na família. Então os pais, eles têm deveres para com seus filhos também. Dos pais é exigido que eles amem os seus filhos. Os pais devem amar os seus filhos verdadeiramente e eles vão revelar o seu amor para com os seus filhos na prática. Eles vão revelar o amor para com os seus filhos, que são os seus inferiores, quando, por exemplo, ele ora pelos seus filhos. É um dever dos pais orar pelo coração dos seus filhos. É um dever dos pais confiar os seus filhos ao seu Senhor. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem clamado pela conversão deles? Você tem clamado para que eles permaneçam firmes no caminho do Senhor? Você tem orado para que ele seja um homem digno? Você tem orado para que a sua filha seja uma moça respeitável? É um dever seu, pai, orar pelos seus filhos. Mas não somente isso. É um dever seu também instruir os seus filhos. Nós não podemos imaginar que esse é um dever primário do pastor da igreja ou dos presbíteros da igreja. Não é meu dever instruir meus filhos. É dever do pastor. Não é meu dever. É primeiramente um dever seu. Você é chamado, como o texto lá em Deuteronômio capítulo 6, instrui o teu filho, sentado, deitado, em pé, faz com que a lei do Senhor seja inculcada no coração e na mente dele. Os pastores podem contribuir com o ensino, mas o Senhor vai exigir de ti. Então você tem que abrir a sua Bíblia mesmo e explicar o texto. Você tem que pegar os nossos padrões doutrinários e explicar. Você tem que pegar estas verdades e aplicar ao coração dos seus filhos. É um dever teu, no culto doméstico, nas leituras outras que você tiver a ocasião de ler com seu filho. São todas ocasiões próprias para isto. Isso é o que o Senhor exige daqueles que são superiores. É um dever dos pais aconselhar os seus filhos. Mostrar aqui, este é o caminho que você deve seguir. Se você for por aqui, é um caminho mau, vai terminar em morte. Você vê conselhos muito práticos em Provérbios. Provérbios é como que palavras de um homem para o seu filho. Com frequência é dito, filho meu, filho meu, filho meu, filho meu, atende às instruções. Assim como aquele homem em Provérbios, os pais devem aconselhar, filho, foge da mulher adúltera. Filho, foge deste tipo de prática que no final só traz angústia e dor. Filha, atenta aos caminhos do Senhor. Conselhos, é dever de vocês. É dever dos pais admoestar também. Porque há muitos pais que não
admoestam, que não exortam, mas devem sim admoestar, disciplinar, com vara, se necessário for, por mais que algumas pessoas não gostem disso. Teve até irmãos que estavam sendo processados no ano passado, porque começou a instruir outras pessoas a como disciplinar os seus filhos. Mas é uma ordenança do Senhor. Admoestar, disciplinar. Mas é também um dever do pai aprovar e recompensar o seu filho quando ele faz o bem. Não é somente discipliná-lo e puni-lo, mas quando ele faz o bem. Ele fez o que era dever dele, mas você vai encorajá-lo. Encorajá-lo a fazer o que é bom. Ele fez o que é bom. Coisa boa, meu filho. Isso é o que você deve praticar. É assim que você deve andar. Isso é agradável a Deus. Encoraje o seu filho naquilo que ele faz que é bom. Mas quando faz o que é mal, não. Aí sim, entra a disciplina. É um dever daqueles que é superior na família ainda prover tudo o que é necessário, tanto para a alma, como a palavra de Deus, como para o corpo. Alimento, vestes, um lugar onde reclinar a cabeça. Os pais devem providenciar todas estas coisas para os seus filhos. Você, como superior, tem muitos deveres. E os pais ainda devem fazer de tudo para que tenham uma vida exemplar que honre ao seu Deus. E também que honre o ofício, a posição deles, para que eles possam ainda permanecer tendo autoridade naquilo que eles foram chamados para fazer. Mas os pais, eles não são chamados a, de forma alguma, fazer justamente o contrário do que é ordenado. Os pais pecam quando não assumem o que foram chamados para fazer. Os pais pecam quando fazem exigências de coisas erradas aos filhos. Os pais pecam quando aconselham, encorajam e favorecem a que façam tudo aquilo que é mal. Os pais falham e pecam quando não corrigem o seu filho, ou quando corrigem indevidamente. Os pais pecam quando expõem, sem o menor cuidado, o seu filho à tentação e ao perigo. À tentação da iniquidade e ao perigo, não somente na alma, mas da sua própria vida. Os pais pecam quando diminuem sua autoridade com comportamentos que são indevidos. Quando não dão exemplo dentro de casa. Quando não são homens que assumem o seu papel no lar. Quando não são homens a quem você pode dizer que homem honrado. Mas é vergonhoso nas suas palavras, nas suas práticas, nos seus pensamentos. Isso é pecar contra o Senhor. E é quebrar também este mandamento. Mas, meus irmãos, não há somente superior e inferiores na família. O mandamento também exige de nós honra para com aqueles que foram colocados como autoridade sobre nós no que chamamos de Estado. Nós não somos daquele time de pessoas que imagina que não devemos nos submeter a nenhum dos magistrados. Devemos tratá-los, aqueles homens que foram colocados ali, investidos de autoridade, tratá-los com honra e respeito, pois foram colocados naquela posição por Deus. Pai e mãe incluem aqueles que têm autoridade sobre nós no Estado. E a Escritura, meus irmãos, requer obediência às autoridades civis. É isso que a palavra do Senhor diz. É o que está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1. O apóstolo Paulo vai instruir a sua igreja sobre isso. Romanos, capítulo 13, versículo 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele
instituídas. Quem foi que colocou as autoridades civis onde estão? O Senhor. E o que exigir de mim? Sujeição às autoridades. Obviamente, como mencionaremos mais à frente, não é uma submissão de qualquer jeito e irrestrita. Porque há coisas que o Estado vai pedir que nós não devemos fazer. Nós jamais devemos nos submeter. Mas exigir de mim, de ti, honra. E temos deveres também. Podemos mencionar pelo menos um. É um dever nosso orar por eles. Porque muitas vezes a gente reclama e fala e briga e implica e tudo mais contra aqueles que estão lá e cobrando deles deveres e assumam suas responsabilidades, mas quanto ao nosso dever? É um dever meu e seu orar por esses magistrados. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa. Tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então veja só, eu vou orar. Eu vou me utilizar deste meio todo especial que o Senhor me deu para fazer com que este homem que foi investido de autoridade possa governar de modo que é correto, a fim de que eu tenha vida mansa e vida tranquila e possa caminhar em piedade. Então você deve orar por eles. Não é simplesmente pedindo juízo, que caia o juízo sobre estes homens, mas clamar para que eles se arrependam e para que eles passem a governar do modo que é correto. Desobedecer aos magistrados, meus irmãos, quando eles fazem aquilo que é certo, é desobedecer a Deus. Mas uma coisa é verdadeira: não podemos obedecer em todos os sentidos. Nem tudo o que eles falam deve ser atendido. Semelhantemente à questão dos pais naturais, não podemos obedecer aos magistrados quando eles exigem algo que vai contra a verdade da palavra do nosso Senhor. Os magistrados, meus irmãos, eles possuem deveres para com aqueles que são os inferiores, nós. Os magistrados têm deveres e eles devem governar retamente. Os magistrados devem fazer aquilo que foram chamados para fazer, não exceder aos limites que foram dados para eles. Eles devem aprovar e eles devem recompensar os que fazem o bem. Eles devem reprovar, eles devem repreender e castigar os que fazem o mal, aqueles que roubam na sociedade, aqueles que assassinam, aqueles que fazem todo tipo de coisas contrárias à própria lei do Senhor e contra o próximo. O Estado tem o dever de puni-los. O Estado deve vir com a espada, se necessário for, até para tirar a vida daqueles que têm cometido práticas terríveis. O Estado tem autoridade para isso, por mais que algumas pessoas tenham dificuldade com isso. Pena de morte, em alguns casos. O Estado, ele tem autoridade para isso também. Mas o Estado tem um dever de proteger os homens, utilizar os meios corretos para a preservação da vida de toda a sua nação. Não para se utilizar disso de modo inadequado e errado, mas sim para preservação. Isso é o que é exigido no 6º mandamento, é exigido de mim, é exigido dele. Preservação da vida. A utilização da sua função, tendo em vista o estabelecimento da justiça para a glória de Deus e o benefício da nação. Que tem em vista o benefício de todo o povo, não para o seu próprio benefício. O Estado, meus irmãos, o superior nesse sentido, ele peca. Ele peca quando ele negligencia esses deveres que foram mencionados. Quando ele não faz isso, ele está governando de modo ilegítimo.
quando ele possui uma ambição incontrolável de tomar conta de tudo e de todas as coisas. Quando ele procura, ao invés de enaltecer o que é bom, ele vai enaltecer o que é mal. Ele vai chamar o que é bom de mal e o que é mal de bom. É isso que tem feito o Estado nos nossos dias hoje. É isso que tem feito aqueles que foram colocados como superiores diante de nós. Eles desvalorizam o que é bom e o que é justo. Pecam contra o Senhor. Pecam contra o Senhor também quando passam do limite de sua esfera. O Estado não pode ser um povo colocando seus tentáculos nas outras esferas da sociedade, onde eles não têm autoridade dentro. Mas o Estado, ele fere a sua responsabilidade e o seu dever quando ele entra na casa e diz assim: pais, não disciplinem os seus filhos. Se você disciplinar o seu filho, você vai ser preso. Nós temos sido privados dessas coisas hoje. A palavra do nosso Senhor nos ordena isso, mas o Estado, tomando sobre si uma autoridade que não lhes é própria, ele diz: não faça isso com seu filho. Não diga ao seu filho o que é certo e o que é errado. Eu, o Estado, direi ao seu filho o que é certo, o que é errado. Se você disser que menino e menino não podem se juntar, ou menina com menina, eles vão dizer: você está errado. Você é um homofóbico. Você é um fundamentalista. Eles passam do limite deles. Eles passam do limite quando tentam determinar o modo da educação dos nossos filhos. Eles passam do limite quando eles tentam determinar coisas concernentes à igreja, uma outra esfera totalmente distinta do Estado. Eles não podem determinar quando é dia de culto, quantas pessoas podem ir para o culto, quantas não podem ir para o culto, quem deve estar na igreja, quem não deve estar, quem pode pregar, quem não pode pregar, o que o pastor pode falar e o que o pastor não pode falar. Não cabe ao Estado determinar e pôr os seus tentáculos dentro da igreja, porque se trata de uma outra esfera na sociedade que é soberana. Cristo é o cabeça da igreja, não o Estado. Então os superiores pecam neste sentido também. Eles não podem nos limitar. Eles não podem cessear o culto. Eles não podem calar a santa vocação do nosso Deus que nos chama para adorá-lo neste dia. Isto é exceder o que é dever próprio deles. Mas o Estado tem pecado nesse sentido também. Neste sentido, importa obedecermos a Deus e não a homens. A igreja não pode se calar. E por último, aos deveres dos inferiores e deveres também dos superiores na igreja. Pai e mãe incluem aqueles que têm autoridade sobre nós na igreja. E exigido dos membros da igreja respeito e honra aos oficiais da igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 12, pode nos ensinar um pouco sobre estas verdades. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele diz: eu sou apóstolo, e eles tinham a posição de humildade, eles obedeciam ao apóstolo Paulo. Ele está se dirigindo aqui à igreja em Filipenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 14, diz assim: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Ele havia escrito uma carta
E esta carta deveria ser lida diante de toda a igreja. E ele diz, aqueles que não obedecem à liderança da igreja, eles são desobedientes. Diz, notai-o, nem vos associeis com estes homens, para que fiquem envergonhados. O texto de Hebreus, capítulo 13, versículo de número 17, também nos falará um pouco a respeito desta relação que deve ter o membro da igreja com aqueles que são investidos de autoridade no seio da igreja. Diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Os guias aqui são os líderes da igreja, os presbíteros, os pastores. Ele vai dizer, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A ordem é, obedecei. Então é um dever dos membros, é um dever dos crentes se submeter à liderança da igreja. Devem se submeter à liderança da igreja porque foi o próprio Senhor quem constituiu liderança na igreja. Ele que colocou homens para governar o seu povo. E estes homens são autoridades sobre as ovelhas. As ovelhas devem atentar, devem ouvir. Você pode ser superior no trabalho, por exemplo, ao seu irmão, mas você pode ser inferior a ele na igreja. Imagina o caso de alguém que é empregado de você no trabalho, mas na igreja ele é o presbítero da igreja. Você deve se submeter a ele, quando ele se submete a você no trabalho. Ele é superior aqui, no pastoreio da igreja. E o que é que você deve fazer com ele? Você deve honrá-lo. É exigido honra de ti para aqueles que pastoreiam vocês. É exigido do crente uma reverência sincera. Não temor inapropriado, mas reverência sincera. Uma honra, um temor sincero. É exigido dos crentes que eles orem pelos seus líderes. Que dobrem seus joelhos e orem a fim de que o Senhor preserve aqueles que são autoridade na igreja, que eles andem em santidade, em retidão, que o Senhor preserve na pregação fiel da palavra, que o Senhor conceda um coração humilde e sincero no pastoreio, que o Senhor conceda zelo, uma disposição verdadeira para viver para a glória do Senhor no pastoreio da sua igreja, uma disposição para se sacrificar pela igreja, força em todos os aspectos, tanto espiritual como física, para permanecer ensinando a doutrina, força para lutar contra as tentações de Satanás, da carne e do mundo. São tantas as coisas que vocês podem orar pelos que são líderes na igreja, pelo pastor, pelos presbíteros da igreja. Exigir do crente que ele possa obedecer aos conselhos e ordens legítimas também. Aquilo que o pastor ou presbítero, aquele que é autoridade na igreja, quando ele abrir a Escritura e falar de modo adequado, segundo as verdades do Senhor, é dever do crente obedecer prontamente. Não somente as ordens, mas os conselhos. Não se trata simplesmente da autoridade do pastor. A autoridade, sobretudo, e ordem de Deus, e a estes homens foi conferido honra e autoridade para isto. Em se submeter a eles, você se submete ao Senhor. Mas quando eles fazem isso de modo legítimo. É dever também do crente submissão às correções, à disciplina. Porque algumas pessoas não querem ser disciplinados. E quando são, e você já deve ter visto isso, saem da igreja. Eles são indisciplinados. Eles não querem ser corrigidos. Eles têm uma visão totalmente distorcida do que é disciplina. A disciplina é uma demonstração do amor. O amor do pai quando disciplina seu filho.
O amor da liderança da igreja quando disciplina os membros da igreja. Aquele que disciplina porque ama, porque quer ver aquele crente se abandonando o pecado e vivendo em santidade de modo agradável a Deus. A disciplina tem em vista purificar o corpo de Cristo. E isto é um dever do crente, se submeter às correções. Não inflamar o coração, cheio de desculpas, cheio de justificativas, não se saindo de todo jeito, se aborrecendo, até ficando bravo com a liderança. Não é seu dever fazer isso. Você deve se submeter. Se você se eleva deste modo, você se eleva não somente contra o pastor da igreja, mas contra o supremo pastor da igreja, que é o Senhor. É dever dos crentes honrar e suportar, inclusive, até mesmo as fraquezas daqueles que lideram. Porque há muitas fraquezas e falhas, não há perfeição. Daqueles que possuem um ministério pastoral, e aqui se estende ao dever dos presbíteros, diáconos da igreja. Devem honrar e ter paciência em encobrir as fraquezas com amor. E devemos honrar a Deus sobretudo, mas honrar também esta liderança, essas pessoas e seu governo. Como nos casos anteriores mencionado, não podem jamais se submeter a algo que venha destes homens que seja contra a palavra de Deus. Aí não. Aí você não deve nenhuma submissão. Quando o que é exigido, o que é imposto, é contrário à lei do Senhor. Mas há pecados dos inferiores na igreja também. É negligenciar os deveres mencionados anteriormente. Orar, honrar. O desprezo e rebelião contra a pessoa do pastor, ou do presbítero, ou do diácono. Ou o desprezo pela sua posição de autoridade. Ou quando despreza os conselhos como se nada fosse. Quando são conselhos bíblicos, é o próprio Senhor ordenando através da instrumentalidade da liderança da igreja. Você despreza o conselho, você despreza o próprio Deus e você peca contra o Senhor. O desprezo e insubmissão às correções legítimas. Isso é mal demais. E ruim para você também. Se você não se submete a essas correções e essas decisões, isso é ruim para a tua alma. Mas os superiores na igreja possuem também deveres. Não somente devem ser honrados. A liderança da igreja deve cuidar da igreja com muita seriedade. Nós não fomos chamados para sermos mercenários. Nós não fomos chamados para maltratar o povo. Nós não fomos chamados para fazer tudo para o nosso próprio benefício, sem a menor consideração pelo povo de Deus. O pastor, bem como os presbíteros e diáconos, devem ter em vista a glória de Deus e o benefício do povo em tudo aquilo que fazem. Então, semelhantemente aos pais de filhos naturais, é dever dos líderes da igreja amar a sua igreja. Eu, como pastor, devo amar cada um dos membros da igreja. Não importa quem seja, do mais difícil ao mais tranquilo. Do que dá menos trabalho ao que dá menos trabalho, não importa. É dever do pastor e da liderança da igreja amar cada um. É dever nosso também orar por cada um e orar com cada um. Clamar para que o Senhor preserve cada um nos caminhos do Senhor. Orar para que o Senhor preserve cada um dos membros da igreja num desejo sincero de servir a Deus, servindo a igreja. Orar pelo coração, alma, pela integridade física, mental, emocional, por tudo. É dever dos pastores orarem sempre e sem cessar por cada membro individualmente.
é dever nosso. Isso é imposto sobre nós. Essa é a nossa responsabilidade. É um dever do pastor e da liderança da igreja, sobretudo do ministro do Evangelho, o pastor, instruir pública e privadamente. É dever do ministro do Evangelho proclamar a palavra, pregar a palavra do Senhor com verdade, com sinceridade, em conformidade com a lei de Deus, com intrepidez e com ousadia, sem nada esconder, mas expondo todo o conselho de Deus. É dever do ministro da palavra, do pastor, pregar de púlpito, instruindo o coração, instruindo a alma de cada um daqueles que escutam a palavra. E é dever fazer isso com fidelidade, não proclamando sabedoria de homens, mas a sabedoria de Deus, anunciando a Cristo e Cristo somente, Cristo e este crucificado. É dever também do pastor, publicamente, nos estudos. Os presbíteros também podem ensinar também. Mas nós devemos instruir, é nossa responsabilidade. E também privadamente, quando abordamos crentes para aconselhamento, para conversar, para tratar sobre suas questões, seus dilemas, seus pecados, suas dificuldades, seus conflitos. Não somos chamados para ser pastor apenas publicamente, mas privadamente. O apóstolo Paulo, ele não proclamava o evangelho apenas de púlpito, mas em particular também com a igreja do Senhor. E este é um dever meu. Não é somente estar em um relacionamento com vocês aqui, de longe, do púlpito, falando e vocês ouvindo, mas é sentando ao lado e instruindo também. O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. Atos capítulo 20, versículo 20, ele vai dizer: jamais deixando de vos ensinar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. É o exemplo do apóstolo Paulo. Público e privado, na igreja e no lar. É um dever também do pastor e da liderança disciplinar. Quando não fazem isso, eles estão desfigurando e jogando no lixo uma marca da verdadeira igreja. Não é somente a pregação da palavra. Não é somente a correta administração dos sacramentos, que é também um dever nosso, mas é também disciplinar os membros em amor. É dever da liderança da igreja ter uma vida exemplar que honre a Deus e o seu ofício. Uma vida exemplar que honre ao Senhor e ao ofício que foi investido de autoridade para pastorear a igreja. Mas há muitos pecados também dos superiores. E muitos cometem à torta e à direita, e nossos olhos contemplam. Quando há ambição no coração daquele que pastoreia a igreja, isto é um pecado terrível. Ele divide igreja, ele divide famílias, ele destrói o povo de Deus, ele destrói a igreja visível do Senhor com a sua ambição. Eles pecam quando buscam não a glória do Senhor naquilo que foram chamados para fazer, mas quando buscam, estão em busca de viver para a glória deles mesmos. E a intenção é ser visto pelos homens. E a intenção é ser adorado, a intenção é ser reverenciado simplesmente. Quanto aos deveres deles, pouco importa, não estão nem um pouco interessados. Eles querem simplesmente que o seu nome seja glorificado. Quando exigir o que é ilícito de crentes, quando corrige o crente indevidamente, impondo sobre o crente regras, determinações, coisas que não são prescritas e determinadas pela palavra de Deus, e muitos são corrigidos indevidamente, são machucados com imposições que não são imposições corretas da Escritura de Deus. E não somente são obrigados a praticar tais coisas, mas ainda são disciplinados quando não praticam aquilo que a Escritura não prescreve.
quando eles expõem desnecessariamente o crente à tentação, à iniquidade. Quando tenta, quando sugere, quando alimenta um pecado, quando não protege o crente da tentação, quando ao saber que determinado irmão é inclinado a determinada prática de pecado, ele não preserva o coração do irmão, mas permite que ele contemple tais coisas e até caia nestes pecados. Eles pecam quando expõem desnecessariamente a igreja à iniquidade. Peca na negligência dos deveres, no ensino público e privado, oração e disciplina. Quantas igrejas por aí? Não há mais pregação, há uma conversa. Ele senta numa cadeira e vai trocar um papo com a igreja. Não há pregação autoritativa do Evangelho do Senhor. Não há pregação pura e simples da palavra do Senhor. Não é ensino. Não é ensino nem público, nem particular. Os homens estão aí sendo entregues ao ensino do imundo, do Satanás, do pecado, e eles ensinam. Eles são eficazes e perseveram no ensino da iniquidade, mas aqueles que foram chamados para pregar esta palavra e para ensinar pública e privadamente não fazem, e eles pecam quando não assumem estes deveres com toda a força, com sinceridade, com entusiasmo, com alegria, com diligência. É um dever do pastor fazer isso, apesar de todas as suas limitações e dificuldades no fazer, apesar de toda a nossa incapacidade para fazer. É nosso dever orar e disciplinar. É nosso dever pastorear. É nosso dever entregar a nossa vida, se necessário for, em favor das ovelhas. Essa é a responsabilidade do ministro, dos presbíteros, da liderança da igreja. E nós não podemos negligenciar isso. Mas a honra, meus irmãos, não se limita apenas à minha relação na família, na minha relação no Estado, com aquele que é superior, na família, no Estado, na igreja. A minha honra se estende aos iguais. Aqueles que são iguais a mim, nem superior, nem inferior nas relações. Devo também honrar aqueles que estão em posição igual à minha. Devo honrar meus irmãos e honrá-los em pensamentos, honrá-los em palavras, honrá-los em ações. Eu devo considerar a dignidade do outro, porque ele é igual a mim. Sobretudo dentro da igreja de Cristo. Dentro da igreja de Cristo, aqui, onde estamos, não há distinção. Diante do Senhor da igreja, aqui, não há distinção. Não há um superior e um inferior com os membros da igreja. Todos são iguais. E é exigido daqueles que são iguais honra devida ao próximo. Eu tenho o dever, meus irmãos, de respeitar e amar aqueles que são meus semelhantes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 17, vai dizer: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Mas ele diz no início: tratai todos com honra, não alguns. Amai os irmãos. É uma ordem. Como falei, não é esperar um sentimento brotar no meu coração para amar o meu irmão. É um imperativo. Você deve amar e honrar. O dever do amor cristão e o dever de uma consideração mútua. Romanos capítulo 12, versículo 10, nos ensinará isso. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Está falando da relação dos irmãos na igreja.
você deve honrar aquele que está ao seu lado. Nós devemos sentir, meus irmãos, alegria e satisfação na honra e no progresso dos outros, como se o progresso deles fosse o nosso próprio progresso. É o nosso dever. Romanos ainda, capítulo 12, versículos 15 a 16, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E Filipenses ainda, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja só, eu devo considerar o meu irmão como superior a mim mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Por quê? Porque nós somos iguais diante de Deus. Todos salvos pelo mesmo Deus, justificados pelo mesmo Deus, santificados pelo mesmo Espírito, na mesma condição diante do tribunal do nosso Senhor. Não pense demais a respeito de você. Considere o outro superior a si mesmo. Honre-o. Isso é o que é exigido de ti, com aqueles que são teus iguais. Este mandamento, meus irmãos, ele nos estabelece uma promessa. Ele vai dizer: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em Deuteronômio, há uma distinção. É como que ele estendendo um pouco do que seria esta bênção deste mandamento. Ele vai dizer assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Para quê? Para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meus irmãos, essa promessa aqui estabelece um princípio geral que é encontrado na Escritura. É a verdade de que aqueles que obedecem terão vida longa e prosperarão. Terão vida longa e prosperidade. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, nós encontramos esta promessa, não é? Que foi lida aqui. Honra teu pai para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. A promessa de vida longa e de prosperidade aos que obedecem ao quinto mandamento. Em todas essas relações que mencionei anteriormente. Há uma promessa para aqueles que observam com zelo e com cuidado o que foi dito aqui. E o apóstolo Paulo vai se utilizar disto. Segundo o apóstolo Paulo, trata-se do primeiro mandamento com promessa. Alguns dirão que Paulo fala que é o primeiro mandamento com promessa no sentido de que é o primeiro mandamento da segunda tábua da lei com promessa. Porque há outras promessas mencionadas na primeira tábua da lei, na minha relação com Deus. Mas ele vai dizer, isso é um mandamento com promessa para aqueles que observam com zelo e com amor este mandamento. E o que é que promete para nós a pergunta de número 133 do Catecismo Maior? Nos ensinará o seguinte: qual é a razão anexa ao quinto mandamento para lhe dar maior força? A razão anexa ao quinto mandamento, contida nestas palavras, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, é uma promessa de vida longa e prosperidade, tanto quanto sirvam para a glória de Deus e para o bem de todos quantos guardem este mandamento. Da vida que é vivida para a glória de Deus. Ele vai dizer, terão prosperidade, terão vida longa. Então, um teólogo faz uma pergunta e comenta o seguinte a respeito disso. Ele vai dizer assim: quem obedece este mandamento
sempre alcança vida longa e prosperidade material neste mundo? A resposta: não. Devemos ter o cuidado de observar a qualificação declarada pelo catecismo, até onde servir à glória de Deus e ao próprio bem deles. Embora seja mesmo verdadeiro, como uma proposição geral, que a obediência ao quinto mandamento é seguida por uma vida longa e por prosperidade, isso não implica que essas bênçãos sejam concedidas a todo indivíduo que obedece conscienciosamente a esse mandamento. Particularmente, há casos em que a glória de Deus e o próprio bem da pessoa podem ser melhor servidos pela retenção da bênção da vida longa, da prosperidade material ou de ambas. Quando pensarmos em promessas desse tipo, devemos sempre deixar espaço para a soberania e conselho secreto de Deus. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que todo filho de Deus tem algo mais superior à vida longa e à prosperidade material. Ele tem a vida eterna e uma herança celestial, sendo feito co-herdeiro com Cristo e herdeiro do reino dos céus. Então teremos uma vida longa e próspera neste mundo, no tempo que Ele determinou para que vivamos vida longa e próspera diante dEle, para a glória dEle. E Ele, segundo os seus conselhos e a sua determinação, nos concederá, em obediência ao seu mandamento, o tempo que Ele quis nos oferecer. E isso será vida longa e próspera, vivida para a glória dEle. Mas nós devemos ansiar muito mais do que uma vida longa aqui. Ele vai dizer, há uma herança que é superior. Há uma terra que é superior. Há uma morada que é superior ao que você deseja aqui nesta terra. É habitar nas regiões celestiais com Cristo. É a glória. Esta é a herança daqueles que obedecem ao Senhor. Isto é o que é nos prometido. Meus irmãos, nós devemos atentar para o mandamento e para esta lei do Senhor e devemos obedecer. E nós temos alguém que foi o maior exemplo de obediência e cumprimento deste mandamento. Cristo Jesus, sendo Filho de Deus, Deus igual ao Pai, Ele se submeteu ao seu Pai e obedeceu em todas as suas práticas. Ele foi obediente até morte e a morte de cruz. A obediência de Cristo a este mandamento e a todos os outros mandamentos propiciou, permitiu que nós agora pudéssemos não somente observar este mandamento, mas também livrou-nos da condenação da lei. Cristo cumpriu este mandamento e agora nós podemos observá-lo devidamente porque Ele nos salvou, Ele nos devolveu a lei para agora para que vivamos segundo estes mandamentos. Mas foi este Cristo quem foi morto na cruz, em cumprindo este mandamento, em obediência ao seu Pai, para a salvação de todo homem. Para a salvação de todo aquele que crê no seu nome. Cristo Jesus, Ele cumpriu e Ele é a nossa salvação. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo pela sua obediência ao seu Pai. Ele não é somente o nosso maior exemplo, Ele é aquele que cumpriu a lei, Ele é aquele que é o Filho obediente que morreu para a nossa salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor amado, nosso bendito Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela graça que temos de estar na Tua casa, vindo em obediência a Ti, para adorar a Ti. Pedimos-te, Senhor, que o Senhor, pela Tua graça, nos
habilite, nos capacite a vivermos, ó Deus, neste mundo honrando a Ti, em todas as relações, ó Pai, que formos inseridos, Pai. A nossa relação na família, na igreja, no Estado, honrando uns aos outros, porque isso é o que o Senhor requer e isso é agradável a Ti. Ajuda-nos, ó Senhor, e capacita-nos pelo Teu Santo Espírito a vivermos assim. E perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós negligenciamos este dever. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.